Rádio amador? O que é isso? Rádio amador? Eu não conheço. Rádio amador? O nome sugere alguma coisa, mas eu prefiro não arriscar. Não conheço, não. Quem não vive para servir, não serve para viver. 5RX, Fabiano, como vai? Aqui é Marcos Pontes PY0AEB. Ok, Marcos, é um prazer imenso. Ok, PY2 Serra Romeu, Clube de Rádio Amador em Porto Alegre. Aqui PY2, APC, Perina pela cidade de Campinas, viu? Tá bom? Me fala uma coisa, rapaz. Como é que tá a coisa aí pelo sul? Bom, Perina, aqui em Porto Alegre nós estamos com um céu de brigadeiro, céu azul, muito bonito. Uma temperatura em torno de 25 graus nesse momento aqui no Chaque. Um sol maravilhoso. Mudando um pouquinho de assunto, Perina, Eu gostaria de perguntar a você se você tem algum interesse sobre a história do radioamadorismo, mais especificamente sobre Padre Lando de Moura. Naturalmente, o meu interesse em falar com você era isso. Saber alguma coisa sobre o nosso patrono, Landel de Moura, hein? Gostaria de saber. Uma vez que ele começou as experiências dele, os testes aqui em Campinas, se não me engano, na Catedral de Campinas foi um dos primeiros testes dele, hein? O padre cientista Roberto Lando de Moura, que é pioneiro na transmissão da fonia por ondas eletromagnéticas de ondas luminosas. Em 1893 e 1894, quando era pároco em Campinas, lá ele construiu alguns equipamentos e que transmitia a voz e sinais pelo éter, usando não só as ondas eletromagnéticas, como também ondas luminosas. Que em 1900 ele já estava fazendo essas experiências com sucesso, bem antes do Marconi, que só em 1914 se interessou pela fonia, e por isso é que eu digo que o nosso ilustre cientista é realmente o pioneiro na transmissão da fonia. Padre Landel, indubitavelmente, só não acredita quem... Eu te respondo, Irmãos Wright ou Santos Dumont? Mas não importa se foi o Padre Lando de Moura ou então se foi Marconi. O que importa é que através dessas ondas do rádio é que nós conseguimos falar com o mundo. Você lembra como é que era o radioamadorismo uns anos atrás, na década de 50, na década de 60? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chamada de TKXL. Isso às vezes acontecia um radioamador ou outro, que estava falando com alguém que eles estavam corujando, lá na Operação Bandeirantes, e às vezes procurava o camarada para explicar por que ele estava fazendo. Aí ele dizia, e tudo bem. Houve um colega nosso que estava falando com o Rio Grande do Sul para atender o caso de uma filha que ele não conseguia ter contato. Ele era professor universitário e a filha aqui em São Paulo também. Aí ele disse, eu vou procurar. Ele pegou o carro e foi na casa da filha dele. Era uma rua escura, quando ele chegou na esquina e parou o carro, ele entrou, um cara segurou no braço dele e falou, onde é que você vai? Falou, eu vou nesse endereço assim, assim, assim. Ele pensou que era um assaltante. Disse, então venha comigo. Disse, o que é? Eu sou da Operação Bandeirantes. Ele levou ele lá para a Operação Bandeirantes. Ele explicou só, está falando, ele pediu para lá, mas essa moça é revolucionária. Disse, bom, não sabia o que eu vou fazer. Então vamos na sua casa. Ele foi na casa dele, ele fez a comunicação com o animador, explicou que não tinha conseguido localizar o endereço, que é o que eles orientaram. E o cara disse, poxa, mas se você conseguir, eu preciso muito falar com a minha filha. Aí ele fala assim, para ele dar o endereço dele. Falou, você dá o seu QTH aí qual é? Aí ele deu o QTH, mas ele falou, eu não entendi. Ele falou, bom, meu amigo, está aqui na lista de radioamador, procura e veja, porque não ia entregar o colega, né? Acabou em nada. Transmitir discussões sobre religião, política ou tendências, sabe, divergentes. Então a gente não pode falar de política, religião ou comércio. Os radioamadores começam a atividade de rádio através do PX, que é a faixa do cidadão. Por onde todo mundo começa, a grande maioria das pessoas começam porque é uma coisa mais barata
uma coisa mais simples e não precisa fazer prova para se tornar operador da faixa do cidadão. Como é uma faixa livre, não se respeita muito a ética, que indivíduos de todos os níveis podem utilizar. Quem é que está falando? Pessoal 2QH. Seu sinal não está muito bom, você está operando móvel possivelmente, mas module por aí adiante. Ai, mas devagar, por favor. Aí, a criança mexendo com o rádio. Fala, colega. Menina, fica quietinha aí, não mexa com o rádio, por favor, isso não é coisa para criança. Nossa, como você tem histórias para contar, hein? E você deve ter realizado, deve ter feito muitas amizades ao longo desses anos todos, não é, Perina? Lembrar dos velhos companheiros, hein? É a minha maior emoção. Você se torna amigo por uma pessoa que você não vê, que você só fala pelo rádio, não é? E quando existem grandes encontros de radioamadorismo, você vai conhecer pessoalmente os radioamadores com quem você já falou pelo rádio, não é? Então é uma verdadeira festa, é extremamente emocionante. Esse aqui eu abraço, que eu devo muito a ele. Esse moço aqui ajudou a criar minhas filhas. Quando eu tinha o meu comércio, eu ia gastar o dinheiro lá para me comprar o leite para os meninos. Agora, me conte uma coisa, e você não teve nenhuma complicação com a primeira-dama? Ela sempre permitiu os seus contatos no rádio, nunca implicou nada com você? Câmbio. Não, a primeira dama minha aqui é um anjo, rapaz. Nunca tive problema nenhum com ela não, entende? Isso nunca houve. Eu sei de muito radioamador que passava a noite no rádio, às vezes o dia todo, e a primeira dama, ou a Cristal, como nós falamos, né? Fica brava. Não foi esse negócio? Desliga esse rádio! Isso espanta os mosquitos. Ai, já chega de tanta besteira. Quando ele chega em casa, em vez de dar um abraço nos filhos e na esposa, ele vai direto para a sala de rádio falar: procurando você. E esse fanatismo faz com que ocorram muitos desentendimentos. Eu, por exemplo, me casei 3 vezes. A minha primeira mulher, que era engenheira eletrônica, engenheira química, quando entrava um radioamador na minha casa, ela desmaiava, que nem amoníaco acordava. Ela tinha tal ódio pelo radioamador, porque sabia que o radioamador era sempre um competidor no relacionamento entre marido e mulher. Eu sei de amigos cujas esposas, não porque elas não queiram, mas elas não se dão bem em ouvir o barulho de rádio, ficar ouvindo isso, sabe? E fica desviando a atenção mais para o rádio do que para ela. Mas eu não sei se tu sabias, aqui no Sul também nós tivemos uma prestação de serviço muito importante por parte dos radioamadores, principalmente nas catástrofes, né, e nas enchentes que ainda infelizmente são comuns aqui pelo Sul. E nós tivemos uma enchente muito forte em Blumenau, na cidade catarinense de Blumenau, em que as pessoas foram ajudadas, as vítimas foram ajudadas muito pela ação de uma radioamadora exemplar que nós temos naquela cidade chamada Alda, carinhosamente conhecida como Vovó Alda. Em 1983, se abateu sobre a cidade de Blumenau uma enchente catastrófica. Foram 4 semanas de chuva, de noite e dia escuros, as águas do rio subindo, e com o tempo a comunicação na cidade, via telefone ou de qualquer forma, acabou. Sobrou, inclusive, a força elétrica. E como os radioamadores estão sempre prontos para servir, inclusive isto reza a nossa legislação, nós não perdemos tempo, emprestamos baterias de carros, ligamos eles com um grampo de crocodilo aos nossos equipamentos, que funcionam com 12 volts, e garantimos para a prefeitura, para o exército, para a defesa civil, inclusive com as outras cidades, a comunicação.
Eu sabia que a minha casa estava 1,35 m abaixo d'água, de barro, de lama, de sujeira. Sabia também que eu não podia fazer nada para os pertences que ficaram dentro da água, que não conseguimos salvar antes. Então, esqueci a minha casa, esqueci o prejuízo, não pensei em nada, a não ser na comunicação via rádio com outros radioamadores da cidade ou das outras cidades vizinhas. Naqueles dias tristes, era o problema a sobrevivência. Não importava se era diretor de uma indústria ou se era o jardineiro que cuidava do jardim. O importante é que quando a gente tinha um pão, a gente dividia. Quando a gente achava uma garrafa de água ou um meio de ajudar, ajudava um ao outro. Mutuamente não tinha mais diferença de classe. Será que com o surgimento de tanta tecnologia hoje em dia, você acredita que nosso hobby permanecerá? Ou será que nós seremos extintos com o passar dos anos? Não tem como desaparecer, porque cada dia surge novos tipos de desafios para o radioamador. Ou seja, hoje você tem a transmissão por satélite, você tem outros tipos de programa na parte da internet, então não tem como desaparecer o radioamadorismo. Hoje o jovem ele tem um papel muito importante na classe do radioamadorismo, que é uma renovação, né? A renovação é um novo conceito também dos jovens, eles estão ingressando no radioamador por um caminho correto, como eu falei mesmo, uma renovação. Mesmo esse ano eu já fiz 2 palestras aqui dentro da escola, preparei um material para mostrar o que é o radioamadorismo para os alunos aqui da escola. Cada amigo que a gente tem contato, a gente vai conversando com eles, eles veem, eles acabam gostando. Você vê, nesse concurso que teve do CB 144 de 2007, nós fomos para o Rio de Janeiro, lá para Paraty. Subimos a uma altitude de 1.900 metros e a gente acabou levando uma pessoa que não era radioamador e passou a se interessar pelo nosso hobby. Um desses contatos foi um dia que eu estava falando com um senhor aqui de Campinas também, e ele falou que tinha um filho da minha idade e que o filho dele era radioamador, mas ele tinha vergonha de falar no rádio. E aí eu comecei a falar com ele, nós nos conhecemos e tinha muitas coisas em comum, nós tínhamos a mesma idade, e aconteceu que a gente começou a namorar, e principalmente no rádio. Ele foi estudar fora, e assim foram 5 anos, e a gente mal gastava com o telefone, porque o rádio nessa época era a nossa internet de hoje. Então nós falávamos pelo rádio. Depois eu acabei me casando com ele, tive 2 filhos, então para mim o rádio ele mudou assim a minha vida. A gente trabalha em conjunto, né? O rádio, a internet, tudo faz parte de um conjunto hoje. Uma coisa fica basicamente, não diria dependente uma da outra, se tornam aliados. Você precisa da internet e a internet acompanha o rádio. Vai escutando, depois você bota na sua história também. Olha, o rádio não acaba nunca não, viu? Não acaba nunca. Ok, Perina, muito obrigado pelo QSO e agora nós nos encontraremos pelo MSN aqui no computador. Tchau, tchau e um abraço. Com permissão de vocês, eu entro em QRT. Tchau, tchau, de Perina PY2APC pela cidade de Campinas, despedindo de todos os amigos pela frequência. Tchau, tchau. A gente, na verdade, não espera um agradecimento. A gente faz o que pode, a gente pega o problema na hora que acontece e de noite deita a cabeça no travesseiro e agradece que teve a oportunidade de poder ajudar. Noite e dia na escuta ficar, aguardando um DX conseguir. Na frequência começa a chamar, compreendido o colega pedir. Avante RNR, desfaldai a bandeira do porvir. Com
servir. Avante RNR, desfaldai a bandeira do porvir, com alambre toda ela unida, ao bem comum ireis servir. Atenção, atenção, meu amigo, aqui estou para te atender. Dize lá o que queres comigo, que te ouço com prazer. Somos amadores de rádio, cheios d'alma e sangue viril. Alcemos o nosso coração para amar este grande Brasil. Avante RNR, desfaldai a bandeira do porvir, com alambre toda ela unida, ao bem comum ireis servir. Avante